dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã, nesta nova série de devocionais a respeito da Carta de Tiago, considerado então o Provérbios do Novo Testamento. Ontem nós estávamos falando a respeito de como nós podemos permanecer firmes durante as nossas crises. E nós falamos sobre perseverança. E o produto final de nós termos um coração perseverante é porque Deus coloca para nós algum chamado para que nós sejamos perfeitos como é perfeito Ele. Então, a palavra, para que sejais perfeitos e completos, diz a palavra de Deus, não faltando em coisa alguma. Então, ser perfeito é não ter falta nenhuma. Aqui nós precisamos definir, então, a palavra perfeito. Então, essa palavra merece uma explicação. Ela não significa, olha só, por isso que nós precisamos ver a palavra no original. Ela não significa uma ausência de defeitos. Na verdade, a palavra grega usada para perfeito é teleioi. Teleioi. Ou plural de telesios, que pode, então, apresentar para nós vários sentidos. Um deles é perfeito, outro é adulto, o outro é maduro ou plenamente desenvolvido. Nos papiros antigos, esse termo era usado para designar a maioridade civil das pessoas, ou seja, quando elas se tornavam, então, maduras, quando se tornavam responsáveis, então, eles chegaram, então, à perfeição, para que sejais perfeitos. Então, era exatamente isso, era também usado para frutos maduros. Ser perfeito também era usado para frutos maduros, para mercadorias em boas condições ou também completas. Então, olha que interessante a gente entender a explicação. Essa explicação, então, nos permite entender as exortações bíblicas, então, a que sejamos, então, perfeitos, principalmente a de Jesus, descrito lá em Mateus 5:48, que nos diz assim: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Há um nível de perfeição, ou seja, um nível de maturidade para Deus. E então, é uma maturidade que se torna, então, absoluta, perfeita. Há também, então, um nível para nós. Evidentemente, não se diz que devemos ser como Deus, né? Então, é importante a gente entender isso. Não é isso que ele está falando. Ele está falando que nós estamos passando por grandes lições. E o que nós precisamos, então, é aprender, então, a sermos o que? Pessoas maduras, buscar a maturidade, ok? Então, vamos pensar a respeito disso na ótica, então, de Tiago. Essa é uma boa lição para nós, como nós podemos, então, aprender, né? Como que nós podemos aprender, primeiro que nós vimos ontem, por meio da perseverança. E hoje entendermos que a perseverança, ela produz em nós um fruto muito importante, que é a maturidade, né? Então, muito importante essa explicação bíblica. Então, é um nível, certo, para nós. E isso, como eu já falei, não quer dizer que para que nós sejamos como Deus, mas que nós possamos alcançar o nível que Deus espera de nós, da nossa maturidade espiritual. Entendendo isso, então, que na medida que nós vamos vencendo as nossas provações, né?
E fortalecendo a nossa fé, nós vamos nos tornando adultos espirituais, pessoas maduras, certo? Então, perfeitos em maturidade. Fugir das lutas não nos conduz, então, à maturidade. Importante a gente entender isso. Fugir das lutas, e às vezes nós usamos vários pontos de fuga, né? Então, hoje nós temos muitas distrações, porque nós não queremos passar pelos processos. Então, a gente tem os pontos de fuga, que pode ser comida, pode ser um vício, né? Pode ser comprar, pode ser ter maus hábitos, certo? E tem as raposinhas, que não nos deixam crescer, que é a raposinha da procrastinação, a raposinha da preguiça, né? Então, e do desânimo, essas são as raposinhas. Essas raposinhas na nossa vinha, ou seja, na nossa vida, não permitem que os frutos cresçam e se tornem maduros. Então, é isso que nós precisamos trabalhar na nossa vida. Fugir das lutas não nos conduz, então, à maturidade. Desviar ou ignorar os problemas também não adianta, mas enfrentá-los e vencê-los, isso sim, nos conduz ao estado de adultos, né? Ou perfeitos, ou perfeitamente maduros, tanto espiritualmente como emocionalmente. Nós nunca tivemos uma geração tão emocionalmente imatura como nós temos hoje, que não são treinados, não têm inteligência emocional. Por quê? Porque eles não querem passar pelos processos. Eles ignoram os processos, eles não aceitam correção, eles não aceitam conselhos. E por isso não é por causa do conhecimento que vai levar eles a algum lugar. Porque quando nós não somos treinados emocionalmente ou não nos tornamos maduros espiritualmente, nós não vamos chegar a lugar nenhum com todo o conhecimento que a gente tem. Então, a Bíblia, ela nos adverte com uma expressão. Ele fala assim, ó, nós, para sermos perfeitamente maduros, nós não podemos ter falta em nada, sem faltar em nada. Quer dizer, em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos buscar a maturidade espiritual. Este é um aspecto muito desafiador para nós, certo? Porque tantos cristãos hoje vivem as suas vidas incompletas, onde falta tantas coisas. Por quê? Porque o enfoque da vida cristã está errado. Muitos há que já foram atraídos para o evangelho por causa das bênçãos que ele pode dar, por causa daquilo que podem receber de Cristo e não pelo relacionamento. Na realidade, isso não está de todo errado, mas é trágico quando a vida cristã não é vista como uma luta, como um enganjar-se com Cristo, e sim com uma fuga, muitas vezes, das consequências, porque muitas pessoas acreditam que Deus beneficia a nossa desobediência. Podemos continuar sendo desobedientes, rebeldes, imaturos, sem tratos, ingratos, difamadores e achar que mesmo assim Deus vai nos abençoar. Isso é imaturidade, né? Então, temos muitas vezes esses problemas, por isso nós não crescemos, por isso a nossa vida não se transforma. Então, aonde se pode esconder do mundo e se refugiar das dificuldades? Em Deus. Aprendendo a palavra de Deus, seguindo os conselhos da palavra de Deus, né? Então, nós precisamos entender que quando nós nos tornamos perfeitamente maduros, então nós não vamos nos esconder, nós vamos viver, então, o verdadeiro cristianismo. Isso é forte, isso é desafiador, certo? E é onde o cristão precisa não ser um herói, mas ser um lutador, um agente transformador, primeiro na sua própria vida, para que possa ser um agente de transformação também no ambiente em que vive. A preocupação maior
daquele que segue a Cristo não é esconder-se do mal, mas combatê-lo aonde quer que ele se encontre. Mas eu falo para você, os maiores males não estão fora de nós. Nosso maior inimigo é aquilo que habita dentro do nosso coração. Nosso maior problema é o nosso coração, é a corrupção do nosso coração. Então, o Senhor nos fala sobre isso. Nosso Senhor, ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Então, ele fala, sem faltar em nada. Então, é uma promessa, uma exortação que nós devemos buscar a maturidade espiritual. Então, nós precisamos trabalhar isso na nossa vida. Entre os destinatários, então, desta carta de Tiago, havia um grande contingente de pobres, né? De pessoas que necessitavam conhecer esse Deus. Uma pessoa firme em Cristo, ela vai fazer o quê? Enfrentar as suas crises pessoais, vencendo-as e tornando-se uma pessoa cada vez mais equilibrada e segura, a quem nada faltará, nem o ânimo para enfrentar as dificuldades da vida sem desespero. Nós aprendemos isso com o Evangelho de Jesus. Olha, queridos, que nós possamos meditar a respeito disso. Amanhã nós vamos continuar aprendendo, então, com Tiago, como que nós podemos vencer as nossas crises e crescermos emocionalmente, espiritualmente, nos tornando perfeitamente maduros. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Costa da Manhã.